Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Agricultura Experimental. Hoje eu estou aqui no campo de tomate com aproximadamente 80 dias depois de transplantadas. Ela está muito próxima de ser colhida, então eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento delas, o estágio de maturação dos tomates e o efeito do nitrogênio no crescimento da planta, no crescimento da biomassa e na produção de frutos. Então fica comigo que hoje vai ter umas imagens bem legais do desenvolvimento do tomate quase no ponto de ser colhido. Mas antes de começar esse conteúdo, eu já queria pedir para vocês deixar o like no vídeo. Eu vi que muitas pessoas assistem o canal, mas não são inscritas e não deixam like. Então, pessoal, dando um panorama geral desse experimento que vamos ver agora, nós testamos duas fontes de nitrogênio, uma como controle, ureia regular, e a segunda é uma ureia revestida por polímero. As doses variam de 0 a 120 kg por hectare, aproximadamente, e aplicamos ele em faixa, ou seja, na borda da cama. Nessa área aqui, se a gente passar a mão, a gente sente um suco, e a gente deposita esse nitrogênio nesse suco. Então, se é 120 kg por hectare, a gente divide a dose no meio, aí vai 60 desse lado e 60 do outro lado. Então são duas faixas. Eu vou colocar um videozinho aí para que você veja exatamente como é essa aplicação. Viu como ela é? Então eu vou mostrar mais uma vez para vocês um plot com e sem nitrogênio lado a lado. E aí vocês podem me dizer se o nitrogênio é importante ou não para o tomate. Com nitrogênio, sem nitrogênio. Aquela ali recebeu aproximadamente 70 kg por hectare aplicados em faixa. E essa recebeu 0 de nitrogênio na faixa. Vamos ver mais um plot sem nitrogênio em faixa e com nitrogênio em faixa. Então dá para ver que plantas com pouco nitrogênio, porte menor, menor produção de folhas, menor produção de biomassa e, consequentemente, menor produtividade. Mais nitrogênio, maior produção de biomassa, um porte maior e uma maior produção de frutos. Quer ver mais uma comparação de plot lado a lado? Então aqui você consegue ver perfeitamente o efeito do nitrogênio. Plantas com porte menor, menor produção de biomassas, menor produção de folhas, um verde mais claro, consequentemente uma produtividade menor. As plantas lá de trás, maior produção de biomassa, maior produção de folhas, um verde mais forte e, consequentemente, uma produtividade maior. Então esse é o efeito do nitrogênio na produção do tomate. Então dá para notar que o nitrogênio ele é essencial para o desenvolvimento do tomate. Se não for aplicada a dose correta, o seu tomateiro não vai produzir. E mesmo que se você aplique uma dose que não seja suficiente, ainda assim você vai ter uma perda significativa na produtividade. Essas plantas que têm 0 de nitrogênio, que eu estou dizendo para vocês, elas não têm 0 de nitrogênio. Elas ainda recebem 60 kg de nitrogênio por hectare aproximadamente, misturados na cama. Além disso, nós bombeamos mais 60 kg de nitrogênio por hectare através do sistema de irrigação da semana 5 à semana 11. Se elas tivessem 0 de nitrogênio, a gente talvez não tivesse nem planta para colher e fazer nossas medições. Então por isso nós fazemos uma aplicação base de 120 kg por hectare e aí depois nós variamos mais 120 conforme as doses que queremos. Então é essencial que o manejo do nitrogênio, utilizando não apenas a dose correta, mas também a fonte. Então, utilizando uma fonte de liberação lenta, você tem um menor risco de lixiviação e, consequentemente, uma menor perda. Dessa forma, você não precisa aplicar aquela alta dose. Você pode aplicar, às vezes, metade disso e você já tem o mesmo efeito. Aí você me pergunta, mas isso vai funcionar para todo o cultivo? Bom, depende do seu sistema, depende do seu sistema de irrigação. Mas, em geral, utilizando fonte de liberação lenta, você tem uma maior eficiência do uso do fertilizante. E, com isso, você pode diminuir a dose sem risco de comprometer a produtividade. Aquele outro plot também recebeu 0 de nitrogênio em faixa. Então, esse é o crescimento da planta. Você vê um porte bem menor,
bem menos folhas, área foliar bem menor. Em compensação, aquela planta, aquele plot, recebeu uma quantidade suficiente de nitrogênio. O que dá para perceber, apesar das plantas estarem pequenas, nós já temos alguns frutos maduros, outros não. Enquanto que naquela planta, eu vou caminhar para lá agora, você não vê tantos frutos maduros, né? Estão com um verde mais clarinho, ainda não amadureceram, tá vendo? Ou seja, isso é ideal, porque para o produtor não é negócio, não é vantagem ele colher os frutos maduros, porque no transporte, no manuseio, quando vai sortear por tamanho, esses frutos são amassados, eles, né, estragam muito mais rápido. Então, é muito melhor para o produtor colher ele verde, porque eles são mais duros, né? Eles têm uma firmeza melhor. E aí depois, com a aplicação de etileno, você amadurece ele no momento que você quer. Então isso aumenta a vida útil do tomate na fazenda. O produtor tem uma flexibilidade maior de oferecer o tomate no período adequado e assim aumenta a lucratividade, né? Então, para que não reste dúvidas quão importante é o nitrogênio para o manejo do tomateiro, vou mostrar mais uma imagem para vocês de 2 plots lado a lado, para que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Então temos 2 plots, o de trás e o da frente. Qual plot você acha que recebeu nitrogênio e qual plot você acha que não recebeu? Tá muito claro, né? Um porte muito menor, uma menor produção de biomassa, um verde mais claro, enquanto que os plots de trás receberam nitrogênio. Portanto, maior produção de biomassa, um verde muito mais forte e uma maior produção de frutos. Plots que não receberam nitrogênio tendem a ter o amadurecimento dos frutos mais rápido do que os plots que receberam nitrogênio. Isso porque a falta do nitrogênio acelera o ciclo da planta. A planta está tendendo a morrer, então ela produz os frutos mais rápido para que assim ela se reproduza mais rápido. Enquanto que as plantas que receberam nitrogênio têm um ciclo alongado, os frutos tendem a não amadurecer tão rapidamente. E isso é de extrema importância para o produtor, porque o produtor não gosta de colher fruto maduro. Então, para o produtor, é ideal a colheita deles verde. Vamos dar uma olhada nesse plot. Vê que o porte da planta está muito pequeno. Então você já vê um fruto pronto para o consumo, enquanto que outros frutos no entorno não estão. Então essa desuniformidade no amadurecimento não é interessante. Dá para ver que eles estão muito mais maduros. Tá vendo? Plantas com porte muito baixinho, frutos maduros, maduro. Então esses frutos não são interessantes de ser colhidos. Como eu falei, eles são mais suscetíveis ao dano e isso não é bom para o produtor. Enquanto que as plantas que receberam nitrogênio, você vê pouquíssimos frutos maduros ou nenhum e eles estão no ponto de ser colhidos. Quando o fruto está verde, ele está firme, então ele é menos suscetível ao dano físico. Tá vendo? Esse é o fruto perfeito para ser colhido. Não está maduro, está num verde consistente. Já está no tamanho ideal para ser colhido. Então depois com etileno eu consigo amadurecer esse fruto e ofertá-lo no momento do transporte e fornecer um fruto maduro muito próximo do momento da venda. O que nós percebemos é que para que você maximize a produção, você precisa de aproximadamente 120 kg de nitrogênios aplicados em faixa. No entanto, para você maximizar a produção usando a ureia revestida com polímeros, você precisa de aproximadamente 30 a 50% dessa dose. Então isso quer dizer que você consegue racionalizar o uso do insumo utilizando uma fonte de liberação lenta. E esse efeito é esperado, porque um fertilizante altamente solúvel, maior a chance desse nutriente ser perdido através da lixiviação, por exemplo. Utilizando uma fonte de liberação lenta, você reduz as perdas, especialmente por lixiviação, então você mantém o nutriente no solo por um período prolongado. Apesar de o nitrogênio não ser um nutriente extremamente importante para a fase final do tomateiro, para a fase final da produção do tomate, ele é muito importante no estabelecimento e no desenvolvimento inicial e até na metade do ciclo da cultura. Tem uma abelha me atacando aqui. Olha ela aqui. Olha ela aqui.
Só um parêntese, eu tava marcando os plots que vão ser colhidos e essa abelha não deixou eu marcar os plots lá no final. Toda hora ela vinha e me atacava. Só que eu acho que ela ficou tão com raiva de mim que ela veio pra cá, pro começo do bloco, e agora tá perturbando até aqui no bloco. Ou eu tô perturbando ela, né? Então essas plantas estão com aproximadamente 80 dias. A gente colhe geralmente entre 80 a 85, depende da nossa disponibilidade. Como a gente está muito ocupado, a gente só vai conseguir colher esse tomate daqui a 5 dias mais ou menos. Então ainda vão crescer mais um pouquinho, mas não vai mudar muito. Alguns frutos vão começar a amadurecer mais, mas isso não tem problema, porque como o objetivo não é vender, mas sim quantificar a produção, fazer as análises químicas, etc., a gente não vai ter nenhum problema com o transporte, deles serem amassados, então é tranquilo pra gente. Bom, então eu acho que ficou bem claro o efeito do nitrogênio na produção do tomateiro. Então vocês puderam ver na prática o desenvolvimento do tomateiro com uma dose muito baixa, com uma dose muito alta de nitrogênio, e vocês já conseguiram tirar a conclusão de vocês. O nitrogênio é essencial para a produção do tomateiro. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, achou a informação interessante, curte o vídeo. Dessa forma, o vídeo pega mais engajamento e a gente consegue entregar esse vídeo para mais pessoas interessadas em agricultura. E se você também conhece alguém que é interessado em manejo agrícola, manejo nutricional, compartilhe esse vídeo, porque assim a gente consegue ampliar ainda mais o alcance dessas informações e trazer mais gente para a agricultura. Beleza? É isso aí, galera. Valeu e fui!